Aceitei. Chegou! Oi, Lê. Oi, gente. Bom, pessoal, para quem não conhece, essa é a Angelita, mais conhecida como Tuca, e é ela que vai compartilhar a palavra com a gente essa noite. Então, já estou passando a palavra aí para a Tuca, e eu vou lendo o comentário de vocês aqui, conforme vocês forem mandando. Beleza? Oi, Tuquinha, Danilo. Oi, palavra, gente. Tudo bom? palavra é toda Oi, sua, Tuquinha. oi, Lelê. Oi, gente. Tudo bom? Nessa quarentena, eu acho que quem falava, tudo bom, Danilo? Que falava assim, ai, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para buscar as coisas de Deus, que a vida é corrida, eu trabalho, eu estudo, eu faço isso, faço aquilo. E de repente Deus parou o tempo. E aí, o que a gente fez com o tempo, né, Lê? É, E a gente estava falando sobre o poder da oração, né? E assim, a oração nada mais é principalmente da gente ter intimidade com Deus, sabe? Que a palavra fala que a gente deve buscar o Senhor, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o coração. Então a gente precisa buscar a Deus, sabe? Buscar, porque Deus é um Deus de intimidade, né? Eu acho que o que ele mais quer é ter intimidade conosco, se relacionar, um Deus de relacionamento. Desde o Éden, eu vi a pregação do primo do Renan domingo também, me filha, que eu tô ouvindo duas pregações na semana. Não, todos os cultos. Na sábado eu vejo a nossa, depois eu vejo a da igreja do Renan. Aí domingo eu vejo a nossa e vejo da igreja do Renan. Eu brinco que eu tô lotada. palavra é o que não falta. Então, pra você ter uma ideia, o Renan pregou sábado sobre Daniel e o papai pregou domingo de Daniel, entendeu? Então eu falo que tô me É, alimentando. Aí, é, Deus nos leva a uma intimidade. E toda vez que a gente ora, diz a palavra de Deus e tudo que é em Mateus 21 que eu citei, que fala assim, em verdade, se tiveres fé e não duvidares, não somente fareis como foi feita a figueira, mas até mesmo este monte de disseres, erga-te e lança ao mar, assim sucederá. E tudo que pedires em oração, crendo, recebereis, né? E eu vejo que às vezes a gente ora e parece que as coisas não acontecem. E eu dei o exemplo nesse texto de um navio. Imagina um Titanic, um navio muito grande, um transatlântico. E quando o piloto deste navio ele quer mudar a direção do navio, os passageiros não sentem. Embora o piloto tenha mudado a direção, os pilotos não sentem, as pessoas que estão dentro do navio não sentem que a direção mudou e ele já está indo para o destino certo. E muitas vezes conosco é assim a oração. Às vezes a gente ora e abre os olhos e vê que nada mudou. A gente ora e não vê, não sente, né, a direção mudando. Mas é como esse transatlântico, a direção mudou e você não viu. Na nossa vida, no mundo espiritual, a gente ora e no mundo espiritual as coisas começam a acontecer, Deus começa a mover as coisas, as pessoas, sabe? Mas a gente não vê. E só quando chega que a gente vê, e muitas vezes é assim. A gente está orando e só vê quando acontece. Então, eu sempre digo, a oração ela não fica sem resposta. Nós precisamos é, confiar em Deus, ter certeza que eu falo, eu não entendia porque eu vim para Osasco, eu não entendia porque eu tinha que estar tão longe, e eu entendo que eu fui para longe para amadurecer, mas eu fui para conhecer o Renan, que Deus fez tudo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, às vezes a gente ora e acha que as coisas não estão acontecendo. No texto de Daniel, fala que desde o primeiro dia que Daniel se propôs a orar e jejuar, as orações foram ouvidas. Mas o anjo, o príncipe da Pérsia, que era um anjo do mal, ele resistiu, um demônio, ele resistiu às orações de Daniel. Então, às vezes, a gente está orando e não vê as coisas acontecendo. Gigi, a minha chefe, eu chamei ela para lá. seja Minha bem-vinda. E às vezes a gente não vê as coisas acontecendo. E quantas vezes a gente chora diante de Deus, a gente pede sonhos para Deus.
e a gente não vê as coisas acontecendo, mas a gente tem que ter certeza que quando a gente ora, Deus está vendo. Jesus falou assim: quando orares, entra no teu quarto, ajoelha, fecha a porta e em secreto ora, e o teu pai em secreto te recompensará. Então, tem recompensa para aqueles que se colocam na dependência de Deus, né, Lê? É Tem verdade. recompensa para aqueles que buscam a Deus, porque Deus não cuida só da nossa vida espiritual. Deus cuida dos nossos sentimentos, do nosso trabalho, das nossas emoções. Deus cuida de tudo, né? Eu não sei como o Renan não entrou ainda e falar que Deus preparou ele para mim, entendeu? Que é a cara dele. Então, se de repente a gente se sente num navio que não sai do lugar, a gente pode ter certeza que o comandante, que é Jesus, ele já está mudando a rota da nossa vida. Ele já está preparando o nosso relacionamento, que vai ser aquilo que ele tem, que é bom, perfeito e agradável. Ele já preparou a nossa área profissional. Deus tem eu estava lendo tanto em Daniel quanto está dizendo que Deus tem a soberania de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas. Aquilo que você não viu, aquilo que você não imaginou, aquilo que você não imaginou que pode acontecer. Deus tem controle de todas as coisas. Ainda que você ache Amém. isso não tem controle de nada. Não, Deus tem o controle de todas as coisas. Então, quando a gente coloca a nossa dependência de Deus e ora, ele atende orações, ele prepara pessoas. Acabei de ver aqui entrar o Rafa e a Pri. Eles eram, na minha época, que eu morava lá no Socorro. E eu lembro que quando uma fase da minha vida difícil aconteceu, eu orava muito e chorava muito. E eu tava desempregada. Gente, imagina a pessoa sozinha, desempregada, sem dinheiro, sem nada, e ainda tendo que passar em concurso, porque, né? E quando eu voltei dos Estados Unidos, ele preparou para eu ir nas audiências com ele e ganhar alguma coisa, sabe? Eu sempre falo, Deus prepara as pessoas para estar com você, Deus prepara pessoas para te abençoar. A gente só não pode parar de orar. Já Sim, teve experiência assim, Lele, de orar e falar, nossa, tipo, isso veio muito de Deus? sim. Sempre tem, né? A gente acha que Deus não está ouvindo a oração, que nada está acontecendo, aí do nada acontece aquilo que a gente já está há tanto tempo pedindo, e a gente fala, poxa, estava sendo ouvido, né? Eu que não estava vendo. Bem assim, o Renan fala assim, você pode falar que Deus escuta orações, porque uma coisa que sempre foi uma coisa que sempre foi desejo do meu coração, que eu tenho muita iniciativa, né? Quem sabe, quem me conhece sabe que se eu tomo a frente de tudo, se deixar eu sou mando, né? Se deixar eu sempre queria alguém que tomasse a frente, assim, espiritualmente, né? Que me chamasse para orar, que me chamasse para estar cuidando, para fazendo as coisas, sabe? E o Renan, domingo, amor, vamos começar a orar pelos propósitos dos nossos sonhos, vamos começar a orar, a fazer propósito de um jejum disso, sabe? É tão bom você ver assim que Deus, sabe, daquele desejo que é íntimo, sabe? Às vezes você ora por alguma coisa assim que você fala assim, Deus, eu gostaria muito de um emprego assim assado, mas você pede, você nem imagina que Deus vai atender e Deus vai lá e atende. Então, continue em secreto orando a Deus. Não desista, porque diz a palavra de Deus que tudo que pedires em oração, creio, recebereis. Ainda que você não esteja vendo. Ainda que as coisas, né, às vezes no mundo espiritual pareçam tão longe, né? Mas não estão. As coisas primeiro acontecem lá para depois virem para cá, né? Sim, Deus cuida de detalhes, Deus cuida daquilo que a gente, né, em Coríntios diz que é um versículo super conhecido. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus preparado para aqueles que o amam, sabe? Deus tem o melhor para cada um de nós. Então a gente precisa orar, ter intimidade, saber o que ele tem pra gente, o que ele quer da gente, sabe? Às sim. vezes a gente quer tanto de Deus, mas Deus está falando, filha, faz isso, que eu vou te dar aquilo, mas você precisa aprender nisso, naquilo. E às vezes a gente orar e tem que ouvir o que Deus tem também, né? Sim.
E saber esperar também, né? Ah, nem fala. Eu lembro que você ministrou sobre processo. E às vezes Deus quer alguma coisa para nossa vida, mas tem o processo, né? A, a terra prometida, o povo precisou amadurecer, a não ser um povo inconstante na fé, que não crê, até amadurecer, até receber aquilo que Deus tinha para eles. E às vezes é esse processo de amadurecimento, né? Em Sim. Tiago diz que tende por grande alegria por passares a tribulação, porque oração produz perseverança e aquilo te produz maturidade. O que acontece? Às vezes a nossa luta é Deus te preparando, te moldando para o grande sonho que Ele tem para sua vida, entendeu? Então Sim. eu vejo muito isso. Que às vezes aquilo que você está orando, orando, ai, chora e ora. Eu não sei vocês, mas assim, e se joga na oração, e se acaba com Deus. Aquilo que às vezes a gente está orando tanto, Deus está falando, filha, vai vir, mas fica no processo, vai amadurecer. Quando eu te der, você vai valorizar. E outras Entendeu? vezes a gente tá tão focado em orar por algumas coisas que aquilo acaba se tornando, tomando o lugar de Deus na nossa vida. A gente tá tão focado naquilo que a gente acaba esquecendo de Deus e que é Ele quem dá e no tempo certo. Nossa, ele falou tudo, isso mesmo. Que aquilo que a gente quer não pode ser a coisa mais importante que Deus, né? E isso Deus permite que a gente entenda que a gente depende de Deus mais que tudo e que tudo vem dele, né? E se nossa vida é por ele, é para ele, que para ele, tipo assim, que por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Então, o seu relacionamento que Deus te der vai ser para a glória dele, né? A pessoa que vai estar com você vai estar crescendo junto, vai, né? O emprego que Deus te der, você vai glorificar a Deus no seu emprego, sabe? As pessoas, você vai estar com as pessoas ao redor, você vai ser bênção. E Deus prepara pessoas também para nos abençoar. É tão maravilhoso quando você busca de Deus que Ele não desampara, não. Ele não É, desampara. Então eu sempre falo do poder da oração no sentido de que a gente não pode desistir de orar não por aquilo que a gente acredita e não deixar isso ser a coisa mais importante que Deus, sabe? Deixar Deus, amar a Deus acima de todas as coisas, sabe? Com todo o teu coração, com todas as tuas forças, com todo o entendimento. Porque quando Ele é o primeiro na sua vida, as outras coisas Ele acrescenta, sabe? E eu vejo muito Deus acrescentar, sabe? Não é porque, ai, Tuca, é tudo perfeito. Não, mas você vai vendo dia a dia Deus cuidando, dia a dia Deus é, zelando pelas nossas vidas, sabe? Às vezes eu falo pro Renan que às vezes não dá nem para acreditar nas coisas que Deus faz. Assim, Deus é muito bom, meu Deus é top. Deus é muito bom, sabe? eu estava dando uma lida no texto que você escreveu lá atrás, em 2016. Uma coisa que você falou que me chamou bastante atenção é que é sobre o esfriamento. Que às vezes, quando a gente não recebe a resposta daquela oração, ou a gente não entende, muitas vezes isso acaba gerando um esfriamento em nós. Mas que essa oração precisa ser constante, né? A busca precisa ser constante, para que realmente a chama não se apague. Verdade. Não, e manter a constância e obediente às coisas de Deus, porque está escrito em Isaías assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então, se quiserdes, eu quero. Se me ouvirdes, então prover Deus, eu tenho que ter um relacionamento com orar. E orar. Eu vou comer o bem dessa terra, que é o melhor. Significa assim, Deus tem o melhor. Você quer? Eu quero. Então me escuta. Então, para escutar Deus, o que, que eu preciso? De um relacionamento com Deus, entendeu? Então a É, gente não pode desistir, porque o relacionamento com Deus não é. Meio que nessa parte que você falou assim, a gente não pode ser daqueles que oram só quando tudo tá pegando fogo, quando tudo dá errado, sabe? A gente tem que ser aqueles que mantêm um relacionamento com Deus. E quando tem as coisas importantes, você jejua mais, mas que tem que ser uma constante na nossa fé, sabe? Buscar a Deus, uma constante, sabe? Ter um relacionamento com Deus, sabe? Dá vontade de comentar tudo que estão falando aí. ontem, até no GF que a gente estava fazendo, alguém comentou, não lembro especificamente quem foi, sobre o fato da gente orar,
a gente já quer a resposta instantaneamente, né? Aí às vezes a gente nem espera Deus responder e já fala, não, Deus me trouxe paz nisso. E às vezes você nem esperou ele falar alguma coisa para poder agir. Aham. Eu lembro que quando eu fiquei amiga do Renan, eu falo que é uma coisa que tá muito atual, né? Eu acabei de casar. Quando eu fiquei amiga do Renan, eu não queria namorar, não pensava em gostar de ninguém, eu não queria nada. E ele era muito meu amigo, assim. E aí, como ele é filho de pastor, a gente ficava conversando de coisas que filho de pastor sofre, que tem as dificuldades e tal. E ele me aconselhava, ele falava assim, eu não quero namorar também não, eu quero ficar mais tempo solteiro, tá muito bom solteiro. Ele falava assim, no dia que eu namorar, Angelita, eu caso rápido, mas eu não quero casar agora, não. Eu falei, Renan, eu também não penso nada disso. Então aí, casados. Foi muito engraçado, porque ele foi falar com meu pai para pedir namoro e meu pai falou assim, eu casei em 7 meses. Ele me brincou, gente, quem conhece o Renan sabe, fala assim que ele é terrível. Ele fala assim, ah, bobo é o senhor, casou em 7 meses. Eu não, né? Eu não, né? Já tava de Ele falou que já estava de olho. Aí ele falou assim, meio assim, ah, se eu sei que o senhor for bobo de casar em 7 meses. Aí, quando a gente marcou o casamento, meu pai via perguntando pra ele, quanto tempo mesmo vocês vão ter junto quando casarem? Tipo assim, aí ele, eita, mas assim, as coisas acontecem sem você perceber, entendeu? Então, às vezes Deus prepara as coisas e quando você quer muito, quer muito, quer muito, não acontece, mas Deus já escutou sua oração lá, que você quer ter família, que você quer ter filho, coisas que às vezes, eu não sei para o homem, mas para a mulher, ter uma família, ter filhos, é uma coisa que fica muito no nosso coração, né? E eu achei que eu falava, Deus, eu não quero. Assim, você sabe que eu quero, mas eu não oro, sabe? Mas já tinha tanta oração regada, tanto. Então, Deus não se esquece. Mesmo não acontecendo as coisas do jeito que a gente espera, essa vida em oração, ela produz resultado, sabe? Ela produz resultado. Então, vale a pena. Nossa, não abra mão das coisas de Deus. Vale a pena estar com Deus. Vale a pena. Ter alguém para fazer mousse de madrugada é muito bom. É um bobo esse menino. Aí, então, eu acredito que Deus cuida dos detalhes das nossas vidas, sabe? Que Ele responde oração, que em Jeremias fala assim que o desejo de Deus é que ele Jeremias 29 fala: meus planos são de paz e não de mal, de vos dar o fim que desejais, sabe? Então Deus tem planos maravilhosos para nossa vida, sabe? Deus tem planos para aquele, principalmente se você se coloca na dependência de Deus, para buscar Deus, para ser filho mesmo, se permitir ser filho, sabe? Às vezes a gente não se permite ser filho, sabe? É, não se permite ser filho, porque o filho ele é cuidado pelo pai, ele tem que obedecer o pai, mas ele é cuidado, ele vai, o pai vai tentar dar o melhor para os filhos, entendeu? Então às vezes a gente quer tanto tomar o controle da nossa vida que a gente não deixa Deus ser o nosso pai, e o pai quer o melhor, então a gente tem que sempre confiar que Deus tem o melhor para nós, né? Confiar e descansar, que é difícil, e não deixar de orar, entendeu? Não deixar É, de orar. Ó, quem estiver orando por alguma coisa muito específica, não abra mão do seu tempo de oração para tudo, assim, para dependência de Deus, porque Deus responde oração. E querida, eu tinha duas, que eu falava quem viver verá, que eu faço o que eu creio muito em Deus, quem viver verá. E assim, agindo Deus, quem impedirá? Tipo assim, quando Deus age, ninguém pode impedir, entendeu? Então, deixa Deus agir na sua vida. Eu sempre falo assim, deixa Deus agir na sua vida, deixa Deus cuidar de você. Permita-se ter um relacionamento de intimidade com Deus, sabe? De ouvir a voz de Deus, de ler a palavra, de se alimentar. Gente, isso aqui é alimento para as nossas vidas. Quando a gente lê, aquilo vai fervendo no nosso coração e é muito bom, entendeu? É muito bom. Gente, eu é uma falo coisa que muito.
Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado também, né, é de. Você estava falando sobre a paternidade de Deus. Um pai, ele sabe o que é melhor para o filho, então ele também sabe dizer não. E muitas Hum. vezes a gente não quer receber o não de Deus. A gente fica, Deus, tem certeza que é não mesmo? Tem certeza? E aí a gente acaba sendo como filhos mimados, né? Fazendo Verdade. birra com Deus. O Renan sempre falou isso para mim, que quando ele orava, a minha sogra, a Jéssica me falou que minha sogra orou, falou assim, Deus, minha sogra sempre orou, ela falou, Deus, o senhor já preparou a esposa do Renan, então traz. E eu falava, gente, que foi ter muita oração. E ao mesmo tempo, o Renan falava assim, Senhor, me livra daquilo que não é seu. Não deixa, tipo assim, sabe? Então, acho que é por isso que ele também não teve muitos relacionamentos, sabe? Ele sempre orava assim, Deus, eu não quero, me afasta, ele falava assim. Então, é entender os não de Deus, assim. Eu acho que a gente tem que entender os não de Deus, porque às vezes os não de Deus nos levam, é sempre, os não de Deus nos levam para o melhor que ele tem para as nossas vidas. Entendeu? Eu tenho certeza disso, em todas as áreas, sabe? Eu vejo nos serviços, amigos que eu fiz, na igreja, tantos detalhes, né, que Deus tem cuidado. Eu vi a Dani contando o testemunho dela, eu lembro até hoje, falou muito, você lembra, Lê, no dia da reunião das mulheres lá no sítio, no último encontro de mulheres no sítio, Sim. e a Dani dando testemunho que ela foi para longe, ela passou por tudo e hoje Deus deu gêmeos para ela, um casamento abençoado, entendeu? Oh, Renan, tanta Dalila que Deus me livrou. Então, eu tenho certeza que às vezes a gente acha que a gente foi para longe, que Deus não está escutando aquilo que a gente queria tanto não aconteceu, mas Deus nos livra porque Ele tem o melhor. Só que a gente tem que confiar nisso, né, gente? Porque às vezes a gente fica, ah, Deus não me deu, não quero mais Deus. Não, a gente não pode abrir mão de ouvir a voz de Deus. Ai, Tistel, a gente não pode abrir mão do que. E ela sempre foi um exemplo pra gente de oração, sabe? De ensinar a orar, de buscar. Vocês conhecem ela da igreja, mas assim, a gente que convive, ela é aquela mulher que ora, que ensina a gente a orar, que lê a Bíblia, que. Entendeu? E eu acho que isso alimenta a nossa vida, de tentar sempre seguir os exemplos e sempre entender que a oração tem poder. Que a oração é. Eu falei em Isaías 59, fala assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem os seus ouvidos fechados para que não possa ouvir. Né? Mas os vossos, fala assim, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Então, às vezes, a gente não recebe porque a gente não está fazendo a vontade de Deus. Então, a gente precisa orar e obedecer. Orar e procurar ser obediente em tudo. A gente não é perfeito, mas o nosso coração tem que ser um coração daquele disposto a obedecer, né? Você deu o exemplo da apóstola Estela, e a gente tem visto os frutos, por exemplo, de uma direção que Deus deu para ela no grupo do discipulado, né, das mulheres. Que, para quem não sabe, né, no grupo do discipulado das mulheres, Deus deu uma estratégia para a apóstola Estela de que toda semana nós oramos em duplas, né, e a gente vai revezando essas duplas. E recentemente a gente tem visto tantos testemunhos, né, de curas, de pessoas arranjando emprego no meio da crise, conseguindo vender imóveis no meio da crise. E realmente a oração ela traz efeitos. É que a gente precisa aprender a esperar, né, a resposta vir. Não, Deus age, né? Não, Deus prepara todas as coisas, assim. Gente comprando. Eu falo, minha chefe tá aí, a gente sempre orou com ela também, sobre ela conseguir comprar. O sonho da vida dela era ter um apartamento, sabe? E a gente escutava, e eu e a gente orava e chorava por ela, porque a gente entendia que ela tinha muitos anos de casada, e toda vez que ela tentava não dava certo. Gente, ela não. Ela, no meio dessa crise toda, ela decorou, comprou apartamento, decorou, tava, tipo, e a gente, eu e o Renan, foi lá, parecia a nossa casa, de tão feliz que a gente estava. Tipo, meu Deus, Deus é muito bom, Deus é maravilhoso. Sabe, você se alegrar com as pessoas, e assim, e Deus honra isso, sabe? Quando você ora pelas outras pessoas, você se alegra pela vitória das outras pessoas, sabe?
E que não a oração que não fique com resposta. Às vezes a oração é sim, às vezes a resposta é sim, às vezes é não, às vezes é espere, mas no mundo espiritual as coisas estão acontecendo. E a vontade de Deus, gente, é boa, perfeita e agradável. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Não tem para onde fugir. Tudo isso que eu tô falando assim, a vontade boa, Deus é boa, perfeita e agradável. Tá lá em Romanos, tá escrito em Mateus, tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Nada que está sendo falado aqui, embora seja nas minhas palavras, é claro, não foge do que está na palavra de Deus. Então a gente precisa crer, se alimentar disso para viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas, entendeu? É uma coisa que você colocou no texto também, é que nós nunca chegaremos onde Deus quer se a gente entregar o leme das nossas vidas na mão dele e pouco tempo depois a gente tomar de volta. Querer tomar o controle de volta. Verdade. É verdade. Às vezes a gente ora para que Deus entrega a minha vida, a minha família, o meu relacionamento, tudo isso. E quando e logo começa a demorar, a gente, não, Deus, me devolve que eu vou cuidar, que disso cuido eu. Disso cuido eu, né? E a gente perde, porque a gente vai de novo se afastando daquilo que Deus tem pra gente. E a gente precisa entregar o comando da nossa vida a Deus, as nossas petições a Deus e confiar e não ficar tomando de novo o controle da nossa vida nas nossas mãos, né? Mas crer que Deus que está cuidando de todas as coisas, né? Então, acho que vale muito a pena quando a gente ora e entrega a nossa vida a Deus, não fica tirando. Eu sei que às vezes nós somos teimosos. A Estela, posso? A Estela pregou no discipulado das mulheres sobre aquela mulher que orava e tinha um juiz iníquo. Daí ela falava assim: se eu, que sou iníquo, vou dar o que essa mulher precisa, quanto mais Deus. Mas aí, quando vir o filho do homem, porventura achará fé na terra, vai encontrar aqueles que estão persistindo na oração? É exatamente isso. Ó. A gente não pode parar, a gente tem que perseverar. Exatamente isso, a gente precisa continuar crendo e orando, independente daquilo que está acontecendo, a gente precisa continuar crendo e para viver o que Deus tem para as nossas vidas, entendeu? Não, se não aconteceu, não toma o controle da sua vida para suas mãos, deixa naquele que sabe o lugar certo para te guiar. E a gente tem que sempre trazer a memória, né, de que a oração não é só para o intercessor, né? E às vezes muitas pessoas têm esse pensamento, não, a oração ali é só para necessitar de intercessão. Estou precisando de alguma coisa, manda lá para o Rogério, lá no grupo da intercessão, que eles vão orar e tudo mais. Mas a gente mesmo precisa orar, né? A gente tem que ter a vida constante de oração. E é como o Lucas costuma dizer, né? Não é você orar 1 hora por dia. Às vezes você começa com um pouquinho, aí daqui a pouco você fica 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, e quando você vê, você já está um tempão orando que você nem vê. E a vida constante de oração não é só o ministério de intercessão que está lá recebendo todos os pedidos de todo mundo que fica orando o dia inteiro. É para todo mundo. E às vezes não é aquela oração rebuscada, né? Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e cita toda a Bíblia. E a oração é uma conversa. E você conversa com quem? Com seu amigo. Amém. É verdade. Então a gente tem que buscar essa intimidade. Ó, todos os homens se declarando, olha que coisa linda. Ai, que romântico. Não, filho, Deus cuida, filho, Deus cuida. Ah, não. Não, mas a gente precisa entender que a oração. E assim, oração intercessória também. Ó, ela viu o pai dela. Ai, Jesus, amém. Oração. E orar pelas outras pessoas também, né, gente? Que é importante a gente não orar só pela gente, né? Que a gente precisa orar uns pelos outros. E é muito bom quando a gente vê que com oração, às vezes curtinha, você abençoa a vida de outra pessoa, né? E Deus sabe que Deus escuta, Deus responde as orações, né? Então, tanto orando pra gente quanto orando para outras pessoas, vale a pena orar. Vale a pena entregar tudo nas mãos de Deus, porque Ele responde orações e Ele cuida de tudo. Ele cuida de tudo. Orar pelas outras pessoas é também amar, né?
A gente também está cumprindo o amar ao próximo quando a gente está orando. Eu vi uma postagem outro dia dizendo assim que a maior prova, uma prova de que você ama alguém, que você é você orar por essa pessoa, né? Então, quando você ora por alguém é porque você está demonstrando afeto por essa pessoa, né? Que imagine, você está pedindo para o seu pai, que é pai dela, cuidar dela também, a responder a oração dela, sabe? É uma prova de amor, de cuidado, né? Então, eu só tenho a dizer que na nossa caminhada não vale a pena andar sozinho. Não vale a pena não buscar assim o socorro de Deus. Não vale a pena a gente tomar o controle das nossas vidas nas nossas mãos. Vale a pena sim orar, pedir para Deus tomar o controle das nossas vidas. Vale a pena sim saber que às vezes a gente está lá quietinho no nosso quarto orando, que ninguém está vendo, mas o nosso Pai que nos vem secreto orando, Ele que nos recompensará. Vale a pena orar sim, porque tudo que a gente pede a Deus e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, a gente recebe. Vale a pena orar sim, que ainda que as lutas sejam grandes, o nosso Deus pode fazer infinitamente mais do que a gente pede, ou pensa, ou que imagina, entendeu? Vale a pena orar. O É o... AP acabou de falar, a oração nos mantém de pé. É o Amém. nosso alicerce, né? A base da nossa vida tem que ser a oração. Tá difícil? Ora. Tá tudo bem? Ora agradecendo, né? É a mesma coisa quando a gente fala em relação ao louvor, né? Igual a música da Cassiane fala, tá chorando, louve, precisando, louve. É isso. Tá precisando, ore. Não tá precisando também, continue orando e mantenha esse firme sempre, né, em oração. Porque oração nunca é demais. Isso é uma coisa que eu sempre brinco, que às vezes a gente recebe algumas mensagens, a irmã tal não me respondeu, mas eu orei por ela. Eu falei, é isso, esse é o propósito. A oração nunca é demais, e quando você ora por alguém, você também está recebendo, porque você está doando o seu tempo, orando, intercedendo pela vida de alguém, e Uhum. você recebe a recompensa, né? O galardão por estar abençoando outra pessoa. É a lei da semeadura, gente. Tudo que a gente semeia, a gente corta. Se a gente está semeando amor, oração por outra pessoa, a gente vai colher, gente. Né? Não vale a pena manter a intimidade com Deus, vale a pena orar, vale a pena. Se a oração é que nos mantém de pé, o papai falou, né? E é realmente assim mesmo. Quando a gente ora, a gente vê o resultado na nossa vida, a gente vê o resultado que ainda que pareça tardio algumas coisas, no tempo certo elas acontecem. E, né, Deus diz que tem tempo para todas as coisas. Então, só espera, porque às vezes a gente está no processo, né? No processo de aprendizado. Deus não te dá um carro com 5 anos de idade. Deus não vai fazer nada que você não esteja preparado para receber. Então, Deus vai esperar o tempo dele. O tempo que quando você receber, você vai valorizar. O tempo de quando você receber, você vai dar glória a Deus e não vai dar glória para você. O tempo de Deus, né? Então, às vezes a gente está orando, não desista de orar. Às vezes a gente está só num processo e quando as coisas acontecerem tudo, parece que vem tudo de uma vez, porque Deus falou, ó filho, você já está preparado, tá aqui a tua bênção, entendeu? Então, que a gente possa sempre nos manter em oração, crendo que no tempo de Deus tudo acontece e não tomarmos o controle das nossas vidas para as nossas mãos. E a palavra também fala que muitas vezes a gente não recebe porque a gente pede mal, né? Então, uma coisa que a gente tem que saber é orar, né? Saber pedir. Porque não adianta você querer alguma coisa e você orar de uma forma que não fique claro, se a gente pode dizer assim. Eu tenho um exemplo muito claro disso, que é em relação ao meu trabalho. Eu sempre tive, desde quando eu fui estagiária na empresa anterior, antes de eu entrar lá, eu sempre tive no meu coração que eu queria muito entrar numa empresa onde, por exemplo, os donos fossem cristãos. A empresa anterior que eu trabalhei era assim e na atual também. Né? O dono é cristão, a empresa foi fundada nos princípios bíblicos, integridade, essas coisas. E a gente vê que Deus responde às nossas orações nos mínimos detalhes. Quando eu orava, que eu tinha o coração de que, nossa, eu queria tanto trabalhar numa empresa que realmente tivesse princípios, né, que não tivesse tanta coisa errada assim, que tivesse
com donos e pessoas cristãs. Gente, lá onde eu trabalho, tem tanta gente assim que são pessoas cristãs e tem muitas pessoas que são desviadas e ali realmente é um campo missionário, né? Legal. E isso foi uma resposta de oração. Quando eu passei na entrevista lá e que eu tive algum contato com o dono da empresa, assim, em palestras dele, eu tive plena convicção de que foi resposta de Deus, que Deus, ele realmente cumpriu um desejo que tinha no meu coração. Deus cuida dos detalhes. Gente, tanta gente aqui, né? Eu vi a Fran, Rosângela, tanta gente, eu tô tão feliz. Muita gente sendo abençoada. Amém, amém. É todo mundo, gente, orando que Deus responde. Deus é muito bom. Deus é muito bom, mas é muito bom esse tempo. Mesmo eu acredito que se as pessoas souberem aproveitar esse tempo da quarentena, que alguns estão trabalhando integralmente. Hoje eu e o Renan, a gente até que trabalhou hoje. Mas assim, se a gente puder aproveitar para ter mais intimidade com Deus nesse tempo, para ler mais a palavra, para orar. Nossa, a gente só vai, quando terminar isso aqui, gente, vai ter oração sendo respondida, vai ter um monte de coisa boa acontecendo, Deus vai tratar, Deus vai nos moldar, vai fazer o que tem que, sabe? Então não vai ter nada que vai parar. Eu acho que nesse tempo a gente tem que aproveitar muito para buscar de Deus, para ouvir a voz de Deus aí, e para saber que Ele responde a oração, gente. É isso. É o tempo de preparação. Preparação para o nosso coração saber receber, né, também as respostas das orações que estão por vir. Ai, medo dela cair da cadeira. Esse menino ele é terrível, gente. Eu dou muita risada com o Renan. Mas Bom, pode terminar ele. Pode falar. Pode falar. Bom, já que a gente está falando de oração, então, Tuquinha, agora ora pelo pessoal que está assistindo essa live para que essa palavra realmente, assim como gerou frutos no seu coração, que venha gerar frutos também nas nossas vidas. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida que ouviu essa live, que entrou, mesmo que seja por poucos minutos, Senhor, e abençoe a sua família, cobrindo com o teu sangue, guardando, livrando de todo mal. Senhor, que o Senhor possa vir com cuidado, com amor, com provisão, Senhor, que eles possam crer, Pai, que o Senhor é um Deus que responde oração, Senhor, que mesmo que eles ainda não estejam vendo, Pai, no mundo espiritual as coisas já estão acontecendo, Senhor, que o Senhor não mente, ó Pai, basta uma palavra tua e toda uma história muda, Senhor. Eu peço que o Senhor alcance cada vida, cada família, Pai, cuidando da saúde, trazendo, Senhor, saúde, arrancando toda a doença, trazendo provisão, trazendo suprimento, trazendo paz. Pai, que cada um seja alcançado e cada um possa buscar do Senhor e saber que em Ti as respostas estão, que o Senhor tem provisão, que o Senhor tem cuidado e que agindo o Senhor ninguém pode impedir, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer. Cadê, Renan? Olha lá. Oi. Gente, esse é o Renan, que a Tuca tanto falou na live. Ele é a resposta da oração dela. Ela deu sorte. Toda vez que eu quero reclamar uma coisa que eu faço, eu falo, lembra que foi você que orou, viu? É culpa sua, você que orou por mim. Ele é terrível, eu adoro, eu amo. Bom, pessoal, queremos agradecer a presença e a disposição da Tuquinha de estar aqui compartilhando com a gente essa palavra, né? Agradecer ao Renan, né, por ter cedido o tempo com a esposa, né? Meu coração é bom. E que eu espero que, assim como eu fui abençoada por essa palavra, vocês também tenham sido, né? Deus possa multiplicar na sua vida, Tuquinha, te abençoar grandemente, né? Por você ter compartilhado conosco essa palavra. Amém. Amém. Pessoal, vocês que conectaram depois,
a live vai estar disponível no YouTube, nos nossos podcasts lá no Spotify, no Google Podcast, na Apple Podcast, que vocês vão conseguir conferir na íntegra. Tá bom. Muito bom estar todo mundo aí, gente. Um beijo, Deus abençoe vocês. Amei ver um monte de gente aí, gente. Eu vi todo mundo, mando tchau e beijos. Deus abençoe vocês. Tchau, pessoal. Que Deus abençoe. E até a próxima semana com mais um Trocando Ideia. Tchau. Tchau, gente. E vai estar disponível no IGTV também, ó. O Fagner acabou de lembrar. Bom. Tchau, povo. Deus abençoe. Ela que encerra, né?